bastante alterados assim por emendas regimentais são os seguintes. Eu vou ler um a um, mas eu vou deixar isso no material que vai estar expresso lá, vai estar expresso no nosso material da mentoria, no grupo do Telegram, tá bom? São os artigos 42, 43, 46, 48, 50, 56, 59, 64, 117, 118, 121A a 121I, 141, 142, 149, 157, 223, 274, 275, 276 e 292A. Gente, muito importante, ainda faltam alguns artigos para eu falar para vocês. O 99, o 205A e o 203. Então, isso tudo é o que vocês precisam atentar na leitura do regimento interno do TRT. Não se prendam realmente para ler o regimento inteiro, a não ser que você tenha uma grande facilidade na leitura e você consiga em 2, 3 horas vencer essa leitura completa, mas eu levaria esse tempo de 2, 3 horas para memorizar o que tem nesses artigos aqui, em especial essas alterações recentes e os temas que eu tratei com vocês, artigos 1º ao 40, 167, aliás, 69 a 100, 167 a 173, 232 a 271. Tem mais algum, gente? Deixa eu ver aqui. Não, são esses mesmo. Eu me dedicaria a toda a leitura desses artigos que eu falei aqui e daqueles que foram alterados pelas emendas regimentais, a partir da emenda regimental número 21. Certo? Mas de preferência as emendas regimentais do ano de 2022 ou 2021 e 2022 pelo menos. Não é tanta coisa, não chega a ser a metade do regimento. Eu faria um esforço para ler isso em umas 2 horas, mesmo que seja um pouco rápido, e depois ir relendo, porque isso daí vai render 2 ou 3 questões da sua prova na parte de legislação. Das 20 questões de conhecimentos básicos, 2 ou 3 serão do regimento interno. Eu apostaria, se tivesse que apostar em algum tema, em recursos, mandado de segurança, sessões plenárias, férias e nas emendas regimentais. Essas emendas que mais recentes de 2021 e 2022. Era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês, para auxiliar no estudo do regimento interno. Isso serve tanto para o que está 789, 818, 829, 884 é importantíssimo, 899, deixa eu ver se tem mais, minha gente, 818, eu acho que são só esses mesmos, tá? Só esses artigos que eu iria mencionar para vocês. Gente, a aula vai ser muito curtinha, eu queria que fosse maior. Ah, tá, tem mais alguns artigos, 815, acho que eu já falei, 770, 775, 112 da Constituição Federal, não são os 114, são os mais importantes, entre os 111 e os 116, e o artigo 882. Eu gostaria de fazer uma aula mais abrangente, gente, mas devido até a minha escassez de tempo e também devido à urgência que vocês têm para estudar, eu peço que vocês leiam com carinho, com cuidado, essa apostila que eu passei anteriormente, estou repassando para vocês, são apenas 9 páginas, e esses artigos que eu mencionei agora, tá bom? Eles são essenciais para a prova de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, que será de Direito Constitucional. Bom dia, meus queridos amigos, meus queridos alunos que me acompanham aqui. Menos desses artigos 1º ao 32, 84 ao 85, 89 ao 91 e 1783-A do Código Civil. Os artigos 84 e 85 tratam do Instituto da Curatela. O artigo 6º, por exemplo, já foi objeto de cobrança. Ele fala sobre os direitos
que são afetados em relação, artigo 6º e artigo 84, salvo engano, 85 também, que os direitos patrimoniais e negociais é que são afetados pela curatela e não os direitos da vida humana em si, não os direitos pessoais. Então a pessoa pode casar, a pessoa pode ter filhos, a pessoa pode adotar, pode ser adotado. Então várias coisas podem acontecer com uma pessoa com deficiência. Ela não tem que ser vista de maneira discriminatória, entendeu? Então eu estudaria pelo menos, esse está no artigo 5º da Constituição, inciso 13. Já uma outra norma que fala sobre eficácia limitada é aquela que fala sobre o direito de greve dos servidores públicos, que ele é condicionado à edição de uma lei, porque os servidores públicos até hoje não têm uma lei própria para tratar do seu direito de greve. Mas isso é uma questão para outro vídeo, tá bom? Mas essa norma aí é uma norma constitucional de eficácia limitada, porque depende, está condicionado. E as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações são criadas por autorização legal. São termos diferentes e costuma cair na prova, certo? E direito privado, que são empresas públicas, sociedades de economia mista, o que acontece é que eles são sim regidos pela CLT, mas eles também prestam concurso público. E nas fundações, então, quando fere alguma norma jurídica, está ferindo a juridicidade, tá? É o princípio da juridicidade. Antijuridicidade não, gente, esquece essa palavra. Olha só, então, nós temos essa forma de atuação da administração pública através da sua autotutela, que ela pode anular um ato por ser ilegal, por ser antijurídico, ou ela pode, por ferir a juridicidade, ou então ela pode revogar um ato porque simplesmente, dentro das circunstâncias da administração pública, daquela análise do mérito administrativo, que é uma análise de discricionariedade, de oportunidade e conveniência, de repente o administrador verifica que aquilo não é mais interessante para a administração. Então ele vai revogar, ele vai analisar o mérito administrativo, ele vai analisar a discricionariedade e oportunidade. Isso é o mérito administrativo e é só a administração pública que pode se insurgir no mérito administrativo. Em relação à legalidade, o Poder Judiciário também pode rever de 5 anos e nós temos também, eu tenho que lembrar para vocês o seguinte, para diferenciar anulação de revogação com uma palavrinha simples. Anulação se analisa o critério de legalidade. Se houver alguma ilegalidade, o ato vai ser anulado. Se não houver um critério de legalidade sendo discutido, mas sim um critério de mérito, de discricionariedade, que é oportunidade ou conveniência, o ato vai ser revogado, tá? Sobre a convalidação, que é outro tema que cai também, a letrinha da lei. Eu vou ler para vocês aqui. Convalidação de atos administrativos. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, só se os defeitos forem sanáveis, poderão ser convalidados pela própria administração. Ou seja, um ato que aparentemente era irregular, ele passa a ser um ato regular, desde que isso não cause prejuízo a terceiros, desde que não haja lesão ao interesse público. Então, esse ato vai poder ser convalidado. É a convalidação sanatória constante do artigo 55 da Lei 9784. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é sobre a exigibilidade, o que vocês não podem deixar de estudar. E aqui, minha gente, artigos 37, 38, 40, 41 são essenciais para a sua prova, porque eles vão cair em direito administrativo e em direito constitucional. E os incisos mais cobrados, não quer dizer que vocês só vão ler esses, gente, mas leiam e releiam esses aqui. Inclusive, na véspera da prova, tem sempre uns artigos que você quer ler, umas anotações sobre as questões que você resolveu e errou, ou que você acertou no chute. Eu até sugeri isso, que vocês fizessem esse caderninho de anotações, um caderninho de erros, para revisar na última semana. Então, agora, nesses últimos dias, peguem esse caderno se vocês tiverem. Quem não fez questões, gente, só Deus ajuda, né? Mas, assim, a gente conta com a sorte na hora da prova, é claro, um pouquinho de sorte e muito mais de dedicação e estratégia. Não quer dizer que você precise esgotar o material inteiro, todo o assunto, todo o edital, para que você vá se dar bem numa prova. Particularmente eu, já fiz muitos concursos em algumas hipóteses clássicas de interrupção. Férias, licença, licença por motivo de afastamento por motivo de saúde até o 15º dia. Tudo isso é interrupção do contrato de trabalho.
e suspensão, greve, ausência injustificada do trabalhador ao serviço, e afastamento por motivo de saúde, de doença, no caso, né, além dos 15 dias, a partir do 16º dia. Eu fiz esse apanhado geral para lembrar vocês disso, porque tem questões da banca a respeito do afastamento por motivo de doença, afastamento por motivo de doença se ultrapassar 15 dias, a partir do 16º a gente sabe que é suspensão contratual. E também tem questões da banca falando sobre licenças, afastamento para comparecer ao júri, afastamento para comparecer como testemunha em algum processo, afastamento para ser sindicalista. Então, o artigo 543 da CLT deve ser conhecido aqui, porque o afastamento da pessoa para exercer um cargo sindicalista, ele gera a suspensão do contrato de trabalho. Outra coisa importante que você deve conhecer são as licenças, as provas de TRT. Então, o recurso ordinário, ele substitui a apelação do processo civil, porque não há apelação no processo do trabalho.